país, em Ruanda, cujos últimos beneficiários são, entre outros, Joaquim Duarte da Costa David, Tamwe Mukase, José Manuel Quitamba de Matos Cardoso. Não obstante, os sócios constantes dos pactos sociais. Através da linha de crédito do Japan Bank for International Cooperation, foram disponibilizados para as fábricas têxteis um total de 1.000 milhões, 11 milhões, 258.925 dólares norte-americanos. Bem-vindos, muito bom dia. Bom dia, bom dia. Ouvintes, bom dia, sim, bom dia. Estecolo, Luciano Júnior e Padre Augusto. É um prazer estarmos juntos hoje para tratarmos algumas questões que se prendem com o tema que se escolheu para hoje. Naldilson, muito bom dia. Muito bom dia, obrigado, caríssimo Carlos. Muito bom dia a todo o auditório da Rádio Eclésia e desejar agradecer o convite que nos foi formulado. A olhar para o nosso tema, como garantir a devolução do dinheiro do Estado investido na criação de empresas privadas? Primeiramente, eu parto do princípio de que é imprescindível para aqueles que nos estão a ouvir, que são, na maior parte, na maioria, leigos na matéria, partir daquilo que é o conceito de Estado. Portanto, começar a analisar o que é um Estado, começar a analisar os elementos constituintes de um Estado, para que depois olhemos para aquilo que é realmente a questão, que é a devolução do dinheiro que um dia saiu do Estado, não é, onde nunca deveria ter saído. Eu escrevo num dos meus livros, no meu livro de Ciência Política e Direito Constitucional, que entendo o Estado em duas perspectivas. Na primeira perspectiva, entendo o Estado como sendo uma coletividade de indivíduos que têm a competência de governar, criar leis e aplicar a justiça dentro de um território soberano. Depois entendo também o Estado como um conjunto dos poderes que disciplinam a atividade governativa, legislativa e da administração da justiça. Portanto, estamos aqui a falar dos três poderes: legislativo, executivo e, portanto, o judiciário. Depois, eu acho que devolução poderia, na minha concepção, partir já de um pressuposto errado. Porquê? Porque entendo que devolve-se aquilo que outrora se fez a entrega. Devolve-se aquilo que outrora estava na esfera jurídica de alguém e a posterior passa-se a esfera jurídica de outra. Eu acho que se o processo for feito de forma voluntária, isso é, como aconteceu, existiram empresas que voluntariamente disseram está aqui. Então, este nós podemos dizer que devolveu. Devolveu porque um dia saiu e agora ele voluntariamente está a fazer chegar a quem de direito pertence. Agora, o processo que se vai dar agora, eu considero o processo de resgate. E é resgate por quê? É resgate porque houve um período em que as pessoas tinham a suscetibilidade de o fazer e não o fizeram. Agora é o Estado a ir atrás do prejuízo. Portanto, como é o Estado a ir atrás do prejuízo, como é o Estado a disputar todo um conjunto de mecanismos que é onde proporcionar a busca da verdade material que vai consubstanciar com a arrecadação daqueles valores que um dia saíram dos cofres do Estado. Portanto, eu entendo esse processo de resgate. É um processo de resgate do dinheiro ou dos dinheiros que outrora pertenciam ao Estado e hoje estão em bolsos alheios. Portanto, é um resgate que se vai fazer. Dizer que é um assunto pertinente. Eu acho que o Presidente João Lourenço já devia ter feito isso ontem. Quando digo que o Presidente João Lourenço já devia ter feito isso ontem, digo que já vai tarde nesse processo. Porque se queremos capitalizar a economia, se queremos dar sustentabilidade, robustez, se quisermos ter uma economia e uma balança de pagamentos equilibrada, nós temos de contar com aquilo que é nosso, que sabemos onde é que está. É que a questão é que estão todos identificados as empresas, as pessoas, os acionistas que detêm e que beneficiaram de algum bem, quer seja material, imaterial, tangível ou não, do Estado. Porque é que até agora nota-se uma grande letargia no processo de coercivamente, porque já tiveram tempo suficiente para, de forma voluntária, fazer a entrega. Mas já o Presidente está apenas a começar. Não percebi. O Presidente está apenas. Por isso é que eu disse, já devia começar ontem, começa tarde. Mas diz um adágio popular, antes tarde do que nunca. O que eu quero é, efetivamente, que haja coragem. Que o Presidente da República haja com discernimento, Não com foi isenção. coragem na atuação presidencial? Mais do que atitude é ação. Muita gente toma uma atitude.
mas depois as pessoas pecam na execução. Portanto, o que eu espero do Presidente da República não é tão somente a atitude, não é tão somente a iniciativa. Todos podem iniciar, porém nem todos conseguem consolidar. O que eu quero é que esse processo de resgate dos dinheiros que saíram do Estado, e vê lá, quando eu falei do Estado, os elementos constituintes do Estado são o povo, o território e o poder público ou político. Esse dinheiro é do povo. O povo quem é? O povo é o conjunto, são os milhares de cidadãos angolanos ligados pelo mesmo vínculo de nacionalidade. Esse dinheiro é nosso. Então nós, o povo, dentro do nosso território, queremos que esse dinheiro volte. Porque não imaginamos a quantidade de pessoas que morreram, que passaram mal, passaram fome, e hoje estão numa precariedade por conta destes desvios. Há mais. E é preciso garantir, para que se quisermos realmente moralizar a sociedade, é preciso garantir que, como não deram, não fizeram, não predispuseram-se em tempo útil a devolver o dinheiro que retiraram da conta do Estado, é preciso que a essa altura aqueles que, identificadamente, não de todos os preceitos legais, não de exploração do processo judicial, faça-se o resgate do dinheiro e a posterior a criminalização civil e criminal das pessoas que estiveram na base Por que é deste que fala de desvio? Fala de desvio porque... Foi um processo, digamos que, oficial. Falo de desvio porque há desvios a partir do momento em que não há transparência pela forma como se transfere uma coisa, uma res, da esfera jurídica de um ente para outro ente. O Estado é uma pessoa coletiva. E o Estado, ao transferir qualquer que seja o bem para uma outra pessoa coletiva ou singular, nacional ou internacional, deve seguir pura e simplesmente aquilo que está na lei. A lei é o princípio, é o fundamento e o objetivo da atuação do Estado. E que se verificou é o escamotear da lei. Ou seja, quando se fez isso, quando se fez essas transferências, esses créditos, essas concessões, não se respeitou o princípio da legalidade, que preceitua o que é fazer pura e simplesmente aquilo que dita e que está na lei. Portanto, se assim não se fez, é porque deve-se apurar as responsabilidades. E por isso é que eu disse de coragem. Tem de se ter coragem de ir ao mais alto. Não se pode buscar só, como se diz nas gírias, peixes pequenos. Não, tem de se ir e ter coragem de ir ao mais longe. Primeiro ir ao topo para depois chegar à base. Às vezes o mais importante não é começar do topo. Há coisas na vida que têm de se começar dali para terminar aqui. Muito obrigado. Carlos Rica. Muito obrigado, Sr. Doutor. Na verdade, chamou-me a atenção para um aspecto muito importante sobre a terminologia desta matéria. Realmente foi muito bom ter tomado a palavra de início para realmente ajudar-nos a enquadrar um aspecto que é de grande relevância. De facto, a devolução tem a ver com a voluntariedade. Portanto, decorre sempre da fase voluntária para entregar aquilo que pertencia, de facto, e de iure, à primeira esfera jurídica, portanto, a nós, não é verdade? Nós temos alguma coisa por empréstimo. Estamos a falar de uma relação creditícia. Nós, depois, temos prazos, temos os padrões da lei, como disse o Sr. Doutor, para depois devolvermos. Naturalmente, tendo sempre em atenção os objetivos para os quais nós recorremos a esta relação creditícia ou a este crédito. Na verdade, o que se passa aí, tudo quanto vem sendo dito pelo serviço por este serviço afeto à PGR, é que passou o prazo ficou completamente ultrapassado para que se pudesse devolver aquilo que saiu da esfera jurídica do Estado. Portanto, eu vou diretamente à questão sobre a devolução. A devolução vem sempre da vontade. É voluntas. Voluntas significa vontade. Portanto, nós temos um tempo para devolvermos, aquele tempo que decorre da nossa vontade, mas uma vontade prazada, de acordo com a lei. Nós deixamos passar este prazo para fazermos a devolução daquilo que nos foi emprestado, daquilo que nos foi colocado à esfera jurídica. Claro está que nota-se claramente que quando se ultrapassa, o dono da coisa, né, como disse o Sr. Doutor da RES, tem que depois solicitar. Porquê? Porque há aqui garantias soberanas. Garantias soberanas significa
que o Estado é que garante, no caso de aquele que vai buscar a coisa alheia falhar, o Estado é que garante, o Estado é que paga. E é justamente isso que está a acontecer aqui no país. O Estado está a pagar por aquilo que foi devido, portanto, ao dono. O Estado, e muito dinheiro, digo, esse dinheiro, no fundo, é mesmo do Estado, porque acaba sendo sempre o Estado o elemento garante para que este dinheiro realmente possa servir aos interesses empresariais. E diga-se a bom da verdade que isto de interesses empresariais, isto da atividade empresarial em Angola é algo que vamos explicar mais adiante, mas na verdade quero ainda esgotar a explicação terminológica aqui suscitada pelo Sr. Doutor e bem feito, é que não havendo devolução, não havendo devolutas, a vontade da parte de quem foi buscar dinheiro de devolver, o dono vai coercivamente lançar mãos, vai impor-se, não é? É justamente por isso que o Sr. Doutor introduziu um outro elemento, que é o resgate. Nós temos que ir ao resgate, portanto, que já é uma medida mais, se quisermos, gravosa do ponto de vista de atuação para que se detenha aquilo que se perdeu. Portanto, e isto só acontece neste país. Porquê? Porque as pessoas que tinham de facto acesso aos dinheiros, aos créditos, eram pessoas blindadas politicamente, pessoas de confiança política e que, honestamente falando, e em termos civis, só fizeram uma coisa: abuso do poder. Disse o Sr. Doutor. E já voltamos assim. Israel Bonifácio, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia. As considerações iniciais, a olhar para este nosso tema, como garantir a devolução do dinheiro do Estado investido na criação de empresas privadas. Está pelo empelar. Portanto, mais uma vez, bom dia. Aqueles que vamos acompanhar. Quero felicitá-lo, desde logo. Estava aqui a acompanhar, os colegas estão, portanto, efusivos, né? Eu não estou nada efusivo, por amor de Deus. Pensava que suscita efetivamente essa questão. Porque há aqui este interesse todo, mas, para começar, uma forma de introdução, dizer que este papel está a ser feito em função daquilo que tem sido, primeiro em função daquilo que foi uma promessa eleitoral, né? Portanto, o Presidente da República anunciou a quando da sua candidatura, ao longo da sua a campanha eleitoral, foi avisando e foi prometendo que haveria aqui que revirar o processo daquilo que foi o enriquecimento ilícito. E hoje nós estamos a acompanhar, e portanto, temos vindo a acompanhar a feitura de leis que têm vindo a moralizar a própria sociedade. Numa primeira fase, o Estado, na pessoa da Assembleia Nacional, aprovou uma série de leis. A primeira lei, que é de repatriamento de capitais, de uma forma voluntária, e, portanto, passado este processo, houve efetivamente a aprovação de uma outra lei, que a aprovação, o recapitulamento de capitais de uma forma mais, digamos, coerciva. Portanto, estamos nessa fase. Identificamos aqui, tem se identificado aqui as instituições e as pessoas que, de uma forma muito imprópria, portanto, apossaram-se daquilo que é público, e esta forma, efetivamente, tem vindo a ser acompanhada por todos nós. Agora, como devolver a coisa pública que está nas mãos dos privados? Efetivamente, em função da legislação. Portanto, o Estado, enquanto pessoa de bem, não pode fazer o contrário, né? Não pode passar à margem da lei. Tem que cumprir, aliás, é o próprio Estado que faz as leis, portanto, deve ser o próprio Estado que pode e que deve fazer cumprir a lei. Cumprir e fazer cumprir a lei. E nós estamos aqui diante de um processo, eu concordo com os meus colegas que me antecederam, que estamos aqui num processo da própria moralização, estamos aqui num processo, devemos estar aqui solidários com aquilo que tem sido o esforço do Presidente da República e também da própria separação de poderes que tem vindo a existir. Temos de um lado o próprio Alto Magistrado da Nação, que é o Presidente da República, temos a Assembleia Nacional, que tem vindo a cumprir o seu papel em matéria de legislar as diferentes questões que hoje têm vindo
portanto, a tocar à sociedade, e depois temos efetivamente os tribunais que fazem a sua parte. Nesta matéria, nós penso que estamos todos de acordo e encorajar aqui o próprio Presidente da República a continuar nesta cena. Agora, temos aqui que convir que, na verdade, em algum momento da nossa história, algumas pessoas entenderam que, portanto, o país era uma lavra onde qualquer um de nós pudesse chegar e tirar aquilo que bem entendia. Eu não sei por que razão, não sei se o momento assim permitia, não sei se era fértil tanto o momento, mas o facto é que assistiu-se aqui um enriquecimento ilícito muito grande. E esse é um ato de muita coragem. Quando uma instituição pública vem publicamente para espionagem, se for espionagem, portanto, mostrar aquilo que da esfera pública, da esfera privada, que foi retirado da esfera pública. Então, estamos a falar das empresas aqui, efetivamente, das 3 fábricas têxteis e também da própria fábrica de cimento, que foi, nos últimos dias foi apresentado pela Procuradoria-Geral da República. Isto eu penso que é um ato de coragem e agora as pessoas poderão assumir as consequências que advêm deste processo. Estamos a dizer aqui, portanto, aquelas pessoas que quiserem colaborar com o Estado, podem efetivamente colaborar. Nós vimos aqui uma instituição, uma das empresas que detém portanto, algumas ações do Banco Econômico que portanto, apresentou-se e entendeu devolver aquilo que entendeu não ser da sua esfera, devolver ao próprio Estado. Dizer que está aqui é do Estado, ok, reconhecemos que isso não é nosso. Outra empresa entendeu, portanto, assumindo o seu próprio compromisso em poder devolver paulatinamente, assumir também. Convenhamos que aqui também há uma assunção de compromisso, portanto, que é cumprir com aquilo que assumiu anteriormente. Nós estamos aqui diante de um processo, penso que é difícil. Aqui o meu colega de painel, Adilson dizia que o presidente já vem tarde, que tem que ter coragem, mas aqui que o presidente do MPLA, no último congresso, num dos seus discursos, dizia que está firme, portanto não vai ceder às chantagens, não vai ceder a qualquer coisa que possa impedir aquilo que são os objetivos traçados para o bem da própria sociedade. Nós estamos aqui diante de um processo difícil, efetivamente, concordo. Não é tarde, eu penso que não é tarde, porque foi tarde a descobrir que muito dinheiro está fora da esfera do Estado. Isso é que foi tarde. Agora, a recuperação não é tarde, é o começo, o Presidente está no começo, para poder, tanto, reaver aquilo que é de todos nós e para beneficiar a todos nós. Podemos colocar aqui a questão da transparência neste processo do dinheiro do Estado a parar para o privado. Nadilson. Primeiro, eu gostava de dar uma pincelada e aproveitar a oportunidade para referenciar que estou convidado ao debate na qualidade de membro da Comissão Permanente do Partido Político PAL, que é Partido da Aliança Livre de maioria em Milano, um dos partidos políticos constituintes da Casa C. Indo diretamente à questão, mas respondendo primeiramente o caríssimo Israel Bonifácio, quando fala do facto de ser tarde ou não o começo por esse combate, disse que começou-se pura e simplesmente, ou percebeu-se pura e simplesmente agora de que muito dinheiro do Estado está em esfera privada. Isto eu acho que essa afirmação não é cabível. Essa afirmação não é cabível porquê? Porque não precisamos ser péritos, não precisamos ser juristas, não precisamos ser políticos, não precisamos ser académicos sequer para perceber que naquele tempo era de laissez-fazer, deixar fazer. É para perceber que naquele tempo todo mundo fazia o que lhe convia, sobretudo aqueles que, como disse o Luís, estavam blindados, sobretudo aqueles que faziam parte do núcleo duro. Todo mundo sabe que antigamente os dinheiros eram geridos, sim, era um saque autêntico. E o Presidente da República fez sempre parte do núcleo duro do MPLA, sabia e tem noção de que o Presidente da República sabe qual era a situação anterior do país. Portanto, falar de que só se descobriu agora que muito dinheiro do Estado está na esfera privada é falácia, com todo o respeito, não cabe, é um argumento que não cabe, porque até os leigos na matéria não entendidos sabem disso. Isso não é cabível, sinceramente. E depois, relativamente à transparência, o Presidente da República teve coragem. E eu disse, mais do que começar, mais do que dar iniciativa, é conseguir consolidar. Eu não consigo compreender, todas as atitudes do Presidente João Lourenço, boas atitudes, muitas boas que ele tem tido, por mim, acabam caindo por terra a partir do momento em que o Presidente da República, João Lourenço, não tem coragem para verificar a questão do acordo do Tribunal Constitucional que impede
a Assembleia Nacional de o fiscalizar. A partir do momento em que o Presidente da República cruza os braços diante desta situação, ele não quer ser fiscalizado. Diante desta situação, o Presidente da República não mexe palha alguma. O Presidente da República é o Presidente do MPLA. O MPLA tem a maioria no Parlamento. Sejamos honestos. O Presidente da República é Presidente do MPLA. O MPLA tem a maior bancada parlamentar no Parlamento. Se o MPLA der uma iniciativa, se ele, enquanto Presidente do MPLA, traçar uma diretiva, uma estratégia política dentro do partido, aquilo passa. É a orientação do Presidente. Mas o Presidente da República vemos que não quer ser fiscalizado. E quem não quer ser fiscalizado tem algo a esconder, tem rabo preso. Portanto, é preciso, primeiramente, nós, se quisermos falar de transparência, o Presidente da República terá de provar à nação que está aberto a ser fiscalizado. Primeiro, dizer o seguinte, eu quando li o TAD, foi descoberto o TAD, não foi sabido o TAD que o dinheiro estava na esfera privada, não. É que nós não temos que identificar quem é que está com o dinheiro, aonde é que está o dinheiro. Não é? Portanto, nós não podemos agir por emoção. Dizer, não, só porque o Carlos Veiga tem dinheiro, ao longo desse processo todo ficou rico, logo ele roubou o dinheiro do Estado. Ok, roubou o dinheiro do Estado. Onde é que está? Onde é que ele colocou este dinheiro? Nós temos que ter esta noção. Portanto, nós não podemos aqui agir por emoção. Portanto, é nesse sentido que eu disse. Portanto, houve aqui um processo de identificação dos ativos, identificação de onde é que está o dinheiro do Estado, que foi retirado dos cofres do Estado. É neste sentido. Agora, quando fala de transparência e coloca a questão do próprio acordo do Tribunal Constitucional, parece que é um assunto que já foi debatido várias vezes. Acho que nunca Este assunto é um assunto que já foi debatido várias vezes. Eu quero aqui fazer lembrar que foi o próprio Presidente da República que anunciou publicamente e pediu que ele queria ser fiscalizado. É volátil, queria ser fiscalizado. As palavras voam. E nós precisamos ter essa capacidade de reconhecer as coisas boas. Eu reconheço particularmente que é isso. O Presidente da República, desde a primeira hora, mostrou interesse. Aliás, nós hoje estamos tão avultados e estamos aqui a debater este assunto como estamos a debater, porque houve alguém que despoletou este assunto. Noutrora, esse assunto não era falado. Nós não estaríamos aqui a discutir. Logo, estamos aqui diante de um processo que é delicado, meu amigo Adolfo. Portanto, nós precisamos, efetivamente, há este acordo que faz muita moça aos partidos políticos na oposição, porque, efetivamente, foi a própria Casa CE, por acaso, coincidentemente, que está aqui a representar a Casa CE, foi a própria Casa CE que disputou este assunto, mas é um assunto que está, portanto, é um assunto que é da esfera da própria Assembleia Nacional e é da esfera das instituições competentes. Agora, colocar em causa os atos do Presidente da República em função do acórdão, acho que o acórdão 113, se qualquer coisa assim, colocar os atos do Presidente da República, tanto em causa, em função deste ato da fiscalização, eu penso que nós estamos a falar de transparência. Estamos a ser tanto infelizes depois estamos a ser tanto, digamos, não sei qual é o termo que a pessoa aqui dizer, não sei, mas não é verdade. Portanto, não podemos fazer isso. Isto até fere aquilo que é a vontade política do próprio Presidente da República. Depois falou aqui sobre a própria fiscalização dos deputados da Casa CE ao aeroporto internacional, futuro aeroporto internacional. Eu, por acaso, não domino esta situação, mas seja como for, eu penso que qualquer ato, qualquer assunto que possa ser discutido, qualquer ato que possa ser efetuado, obedece a algumas regras. Eu não sei se a Casa CE cumpriu com todos os trâmites até chegar lá, porque uma coisa é ter a vontade de visitar... Mas onde não há fiscalização, não estou a ver a Casa CE a chegar ao aeroporto hoje. Por isso que eu estou a dizer. Todos os pressupostos que eu tenho que cumprir não vão deixar chegar. A Casa CE... Vamos lá, vamos por parte. Assim, a Casa CE solicitou esta visita? Sim, senhor. Tem a autorização de visitar esta... Daí é que está autorizado. Pronto. Está no problema da autorização. Pronto, porque assim, aquilo está sob a alçada de quem? Governo. Sob a alçada de quem é que está? Presidente da República. Doutor Vegas, eu não posso visitar a sua obra. Eu não posso visitar a sua obra. A obra de quem? A obra do povo é obra Não, pode dar um exemplo, não é isso. Tá bem. Sua obra, pessoal. Eu não posso visitar a sua obra. Não, exemplos claudicam. Esse exemplo está É assim, a obra ainda... Mas a obra já foi entregue ao Estado. Mas aquilo que é de interesse a obra já foi entregue ao Estado. A obra já foi
foi entregue ao Estado. Já estamos a dizer que só se pode fazer só se pode privatização depois que a obra é entregue ao Estado. Está sob alçada de alguém. Está sob alçada de alguém. Está sob alçada. Não é assim. Está a querer passar a ideia de que... O que eu estou a querer dizer é, eu não sei. Está bem, deixa-me Quem dizer, é que depois vai já saber. Não, já falou sobre o assunto, portanto, já falou. Eu não sei quem é que está sob controle daquilo. Eu não sei quais são os trâmites que a cada ser. Portanto, Cumpriu-se todos os até pressupostos, chegar até lá aquele... e foi barato. Portanto, Aí eu não mesmo sei. que a casa Isso eu não sei. sempre cumpra com algum Não, pressuposto, nunca se vai, todos os não, nunca se vai, pressupostos, porque não até chega, porque a por cada causa desse elemento Sim, impeditivo de sim. fiscalização que Está a existe. ver? E as pessoas não querem Mas aceitar onde é que que, se que este acórdão do Tribunal Constitucional foi o principal fator do mal Sim, para chegarmos sim, ao estádio sim, do país que nós estamos. E insistimos em dizer que aquilo é mais ou menos porque o sistema é presidencialista. Não, o sistema é mesmo híbrido. Só é presidencialista quando convém alguns argumentos. Sim. Quando não convém, Sim. é atípico, é híbrido, é mitigado, é tudo mais Até alguma porque essa coisa. questão se E continuar... dizemos que é politiquice por quando a questão é jurídica. Não. É mesmo uma questão política importante que impõe balizas do direito. Então a gente sabe fazer a Agora vou conciliação pedir a vossa entre ciência e atenção. política. Vou pedir a vossa atenção porque vamos dar espaço aos nossos ouvintes neste debate informativo e o nosso tema: como garantir a devolução do dinheiro do Estado investido na criação de empresas privadas. Vamos ao primeiro bloco. Temos alguém em linha. Muito bom dia, com quem temos o prazer de falar. Bom dia. Bom dia, o seu nome? Simão Antônio. Simão Antônio, tenha bondade. Como garantir a devolução do dinheiro do Estado investido na criação de empresas privadas? Se tiver a sua contribuição, tenha bondade. Se tiver alguma questão, tenha bondade. O pastor é a Constituição e o pastor é a lei. Então, é a aplicação à lei para que ela funcione e naqueles que pelo dinheiro do Estado, engordar a coisa das empresas, entrar nas empresas que nunca seriam empregadas há um ano, para que difícil acesso à vida administrativa. Então, essa leitura tem que ser ofuscada, fica na Assembleia do Estado, é como é. Mas também o grande problema é que muitas dessas empresas, muitos desses direitos dessas empresas, são pessoas a pertencerem da minha partido como é que fica. É uma que trabalha aqui na empresa, aqui grande político. É que não, eu tenho um projeto de leitura do governo, eu também mesmo, como é que fica isso, essa parte? Simão Antônio, pode voltar a alegar, se possível. Vamos a uma outra participação. Muito bom dia, seja bem-vindo, com quem falamos? Bom dia. Bom dia, o seu nome? Sou o senhor Zeca Taca, via pública. Fala de Luanda, Zeca. Falo de Luanda, sim. Vamos ouvir a sua contribuição. Sim, em primeiro lugar, eu vou endereçar os cumprimentos aos convidados ali, o debate é tão importante, mas muito importante mesmo. Agora, indo logo ao tema, é o seguinte. Por acaso, esses valores está mesmo ser muito difícil para serem devolvidas. Porque a nossa justiça não é uma justiça independente. Isso deve ser claro. Isso deve ser muito claro mesmo. E por outro lado também, digo assim, o leão nunca começou filho. É difícil. Porque a justiça está a reboque de um partido. Se fosse uma justiça independente, seria melhor. Deveria funcionar. Agora, dessa forma, está mesmo totalmente complicado. Nós não podemos defender. Nós devemos olhar para Angola. Mas é que estamos a falar. Às vezes as pessoas pensam que nós somos dos partidos políticos na oposição. Não é nada isso. Cada coisa que acontece, não, porque está a defender, está ao lado do partido na oposição. Não é nada isso. Nesta governação, este novo governo, já estamos a ver um novo presidente, está mesmo perdido, está mesmo sem rota, está mesmo desnorteado. Saudar José Severino pela AIA e posteriormente partilhar a palavra com os demais convidados. Senhor José Severino, muito bom dia, seja bem-vindo. Vamos olhar então para as considerações iniciais. Não, portanto, eu referi, quero pedir desculpa por fui convidado, mas tive que ajudar um colega a resolver um problema de um acidente de viação. Tinha alguma cuidado. Eu fui ouvindo as informações que aqui foram colocadas, não pude ouvir tudo,
mas venho na percepção de economia, ok? E tenho vindo a refletir, e se alguns de vocês estiveram na última reunião grande que foi feita pela PGR, eu manifestei logo a minha posição, que assenta neste princípio. Primeiro separo as armas. Uma coisa são os capitais lá fora, que têm o seu posicionamento legal perfeitamente estabelecido, normas, e outra questão é aquilo que foi investido no país, ok? Portanto, eu acho que aqui tem que se fazer uma decantação bem clara. Okay? Lei 9/18, Lei 15/18 são diferentes, é verdade. Eu acho que às vezes as coisas juntam-se, até por uma percepção que nós todos temos de quão errado foi tudo isto, ok? Mas temos que ver a dimensão do problema. Eu costumo dizer que isto vai desde uma fábrica de cimento até aquele que usou no populato dinheiro para comprar bois, ok? Tem esta dimensão, isto é transversal e atinge de cabelo ao coneno, ok? Porque foi algo que se desenvolveu durante muitos anos. Eu recordo que a minha posição enquanto membro do Conselho da República foi denúncia de que aqui em Luanda ficava todo o dinheiro, ok? E que nas províncias não ia nada, ok? E que isso, enfim, gerava este problema das assimetrias regionais, tudo isso. Portanto, nós temos de ter muita frieza na abordagem deste tema. Porquê? Porque a economia está num ponto crítico. Nós estamos em estagnação, para não dizer em alguns anos com recessão, a população cresce e o déficit é cada vez maior. E isto são projetos que aí estão, com a ilicitude de acesso ao capital e, portanto, aqui dou o benefício a esta flexibilidade que foi dada. Bom, o dinheiro é do Estado, mas foi investido, está a trabalhar, continua a trabalhar e paga. Mas, vamos lá ver, nunca deixou de ser dinheiro do Estado, a que a maioria dos empresários não tiveram acesso. Então, isto fere a lei da concorrência. Fere a lei da concorrência. Sim, senhor, eu sou paladino disso, mas é preciso que a manutenção destes financiamentos, minha percepção, não podem estar sujeitos ou isentos, por exemplo, de juros. Porque o dinheiro é do Estado. Os outros foram buscar dinheiro no banco. E juros que eram tremendamente altos. Portanto, façam a gestão, mas no nosso Conselho, as autoridades, é que, do ponto de vista tributário, a lei não pode ser a mesma. Eles têm que fazer um maior esforço no sentido de resgatar, não sei qual foi o que aqui foi colocado, porque neste momento o Orçamento Geral do Estado está a ser cortado em 30% porque não aceita. Portanto, o país precisa de dinheiro, ok? Precisando de dinheiro, quem ter acesso a esses financiamentos que não foram feitos com transparência, foram feitos por acessibilidade do corredor, ok? Eu estive na Sonangol, eu estive no sítio tal, e venha cá o meu rei. Pronto. Mas aqui não se coloca a questão da responsabilização das pessoas que facilitaram este processo. As que facilitaram. Mais do que olhar para as instituições que beneficiaram. Desculpa lá, é o que eu digo. O país pode ser metido numa teia do qual nunca mais vai sair, dada a amplitude deste problema. Dada a amplitude deste problema. Um pouco aquilo que um dos ouvintes há bocado disse, ok? Porque isto não foi feito num ano, isto foi feito anos. Anos. Ok? Tem razão. Tem razão. E as próprias pessoas, isto depois eu costumo dizer, é quando a gente quer apanhar mexilhão, vai a ponte, mete uma corda, que é assim que se apanha um mexilhão, mas depois não vem só um mexilhão, vem tudo. Vem uma coisa atrás da outra, começa a se embrulhar porque eu fiz, aquilo também fez. É aquilo que está a ser colocado aqui. E você lança um processo de estabilização de toda a sociedade, ok? Portanto, tem que ser levado com perspicácia, inteligência, porque o país está numa crise económica muito profunda. Este é que é o problema. Este é que é o problema. Sim, Este é que é o problema. É o grande Há problema. fome,
há alguns recuos, Sim. alguns ataques à crítica, e isso pode desmotivar um conjunto de ânimos de faciendo, um conjunto de ânimo político. É preciso aproveitarmos esta atmosfera e a mim parece que podemos corrigir. Eu subscrevo tudo que o Sr. Doutor disse, e disse que veio numa perspectiva económica. Não, é muito jurídica o que disse. Disse coisas de justiça, de tipo devolver aquilo que tem de ser devolvido. E diga-se, depois não são os empresários que se beneficiaram. A minha grande crítica relativamente a esta questão, Eu ia muito na questão de devolver. Exato. Porque você, quando pega num grande património e devolve, você está a nacionalizar, não é? Está a assumir. Sim. E depois você vai ter um problema da gestão desse Eu património. não acredito na capacidade de gestão do Estado. Pois, é isso mesmo, ok. Não acredito. Então vai ter que fazer o quê? Um processo de alienação, Sim, senhor. que é demorado, você destabiliza e de repente você tem num setor 2.000 desempregados, ok? Agrava a situação. Isto é, nós estamos metidos numa espécie de armadilha que foi criada estes anos todos, ok? Portanto, é preciso preservar os empregos das pessoas que lá estão. É preciso preservar que continuem a pagar impostos. Mas é preciso, na minha opinião, que na lei da concorrência, essas pessoas foram beneficiadas. Então, que a sua tributação não seja a mesma da tributação do António do Pedro, que recebeu o crédito. Por isso que eu até dizia que era preciso uma alta autoridade tributária, porque isso foi já dos parâmetros da AGT, porque tem conotações de política, que pudesse, pelo voluntariado de quem recebeu esses valores, apresentar-se perante essa alta autoridade tributária, que podia ser um corpo de vários presidentes das altas autoridades, ouvir que, sim senhora, você está na boa fé, está numa ilicitude, quer devolver. Adilson, bem, a sua maior preocupação olhar para este processo da devolução do dinheiro do Estado? Antes mesmo de falar da minha maior preocupação quanto a esse processo, permitam-me corroborar com o Dr. Severino quando fala da criação de uma alta autoridade para o acompanhamento, não é, o tratamento desse processo. Costuma-se dizer que o Estado, e diz-se que o Estado não tem dinheiro. Eu acho que isso é errado. O Estado tem dinheiro, só que esse dinheiro está a terceiro, está nas mãos de outras pessoas. Por isso é que agora já fala-se do processo de retirar o dinheiro onde está para que volte de onde não deveria ter saído. A minha maior preocupação é a continuidade, a vida ativa das instituições e das empresas onde estão alocados os dinheiros públicos. Por quê? Porque essas empresas empregam os angolanos, sobretudo a juventude. E eu não acredito, como disse anteriormente, na capacidade de gestão do nosso Estado. O Estado gera mal. Não sei se é falta de capital humano, se é falta de estratégia, mas o Estado gera mal. E eu não vejo o Estado a pegar a essa altura para gerir as empresas que já estão devidamente identificadas, creio, não é, que forem criadas e potencializadas com fins A públicos. identificação que eu estou a dizer é só a ponta do iceberg. Não, mas é assim, o Estado não foi feito para gerir negócios só. Mas gere, isto está mal. É como disse, é muito intervencionista. Está a ver? Isto é uma atividade, portanto, do setor privado. Lá onde o Estado for chamado para poder intervir, pode intervir, não tem problema nenhum. Mas o Estado tem outros assuntos para tratar muito mais cedo quanto fazer negócios. Mas o Estado não faz isso. Aqui o Estado é o maior, até então, caríssimo. Vamos ouvir então, né? Portanto, vamos dele tempo. Mas eu, antes de entrar neste processo, eu gostava de saber, quer fazer referendo para quê? Para ouvir ou escutar o quê? Quero ouvir quem é o povo. Porque nós saímos de um processo eleitoral até bem pouco tempo, em 2017. Sim, quero ouvir o quê? Não, eu só quero saber, quero ver o quê? O referendo é ouvir. O que é que o povo pensa sobre determinado assunto da nível nacional? Mas quer-se ouvir o quê? Quer-se escutar o quê? Nós estamos num processo, parece que não, vou lhe fazer perceber. Parece que não, mas este processo de resgate, de evolução, como quisermos considerar, dos dinheiros que se desviou do fundo do Estado para que agora volte ao Estado é uma coisa muito séria. Sim. E se é uma coisa muito séria, é uma coisa de âmbito nacional. Sim. Se é uma coisa de âmbito nacional, tende necessariamente a ser chamado povo. É que o nosso governo não nos habituou e não tem sensibilidade para falar connosco. O governo faz tudo, o governo não quer que faz. O governo, pura e simplesmente, pega, chama os representantes da UNITA, chama os representantes da Casa Sede, da FNL-PRS, conversa entre si e acabou. Muitas vezes. Estão um pouquinho distraídos. Assim, este processo de reaver os bens públicos estão nas mãos dos privados. Eu quero lhe dizer que isto foi uma proposta, foi uma promessa eleitoral, Sr. Antônio.
Portanto, o povo sabe o que é que o MPLA está a fazer, o governo do MPLA está a fazer. Portanto, porque o candidato do MPLA, na altura, em 2017, prometeu que vai retirar aquilo que foi do Estado, que está nas mãos do A minha privado. preocupação é como é que se vai retirar? Logo, eu não vejo aqui porque é que você tem que perguntar mais ao povo. Como é que se vai Porque retirar? o povo, ao votar, não. Vou agradecer a vossa disponibilidade. Esperamos contar convosco numa próxima oportunidade. Desta forma, estamos a encerrar o debate informativo. Como garantir a devolução do dinheiro do Estado investido na criação de empresas privadas? O tema em destaque. Contamos com as participações de Narciso Rio, jurista, e Feito Palma, e ainda Carlos Veiga, também é jurista, analista de confiança. Isguel Bonifácio pelo MPLA e José Severino pela AIA. Debate informativo. Não percebi, não percebi. AIA não é partido político. Tenha bondade, pelo menos não ouviram o que disse. Faz favor. AIA não é partido político. Começam a pensar que Muito bem. Ficou então o essencial. é uma associação. Muito bem. A supervisão é do Padre Augusto Epalanga, assistência técnica de Luciana Júnior, na moderação esteve o Isidro Estebulo. Muito bom dia e até a próxima. Deixa eu falar. Agora fiquei com